Fly me to the moon and let me play among the stars. Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindo ao meu canal. Eu resolvi aparecer, estou-me aqui. Dei uma sumidinha devido que eu estava sentindo muita saudade da minha família. Então, essas últimas semanas eu quis, assim, sabe, me recuperar emocionalmente, ficar cada vez, né, passar por essa fase adaptativa. E assim, graças a Deus está vindo ao meu encontro, Deus está falando muito comigo, me dando força, sabe, pra eu passar essa fase. E aí eu falei assim, resolvi falar, né, me abrir também devido a essa fase, né. Enfim, também tinha algumas pessoas falando, e Amanda, você não vai continuar os vídeos? Eu falei assim, não, deixa quando eu estiver bem pronta, né, pra falar. Emocionalmente, eu continuo. Estou aqui, ok? Obrigada pelas mensagens que pedindo os vídeos, né? Então, primeiramente, eu postei uma enquete no Instagram sobre opções, né? De que assuntos que vocês querem ouvir, o que vocês querem saber. E o que foi mais votado foi sobre a história de como eu conheci meu esposo, como eu vim parar aqui, né? Eu vim parar aqui devido ao meu casamento, mas primeiramente, pra eu contar como foi o meu casamento, como eu conheci meu esposo, eu devo falar, assim, sobre o meu testemunho, o que eu tive que enfrentar pra chegar até aqui, né? Então, assim, eu sou uma pessoa religiosa, cristã, fui criada no meio evangélico, e me batizei aos meus 13 anos e sou grata, muito grata, onde ali eu dei os meus primeiros passos, onde eu iniciei quando a gente tá no meio evangélico, a gente cresce, a gente tem uma certa responsabilidade ali, primeiramente quando você batiza. E aí começou uma jornada na minha vida que eu não entendia. Hoje eu consigo entender, mais amadurecida, né? Você amadurece, você entende. Deus também te revela algumas coisas para o seu crescimento espiritual e emocional. E foi isso na minha vida, sabe? Então eu sou grata onde Deus escolheu, sabe? Eu nasci num lar cristão onde que perpetuava-se em gerações, né, na minha avó, aí depois meus avós dos dois lados iniciando essa mesma dominação de igreja. E aí meus pais batizaram, né, teve a história deles também, depois se casaram também dentro da igreja e tal. E ali eu nasci naquela dominação, né, e fui seguindo, o filho segue os passos dos pais, né, e ali eu fui seguindo, mas assim, a minha mãe e meus pais sempre tiveram muito cuidado comigo, né, meus pais, assim, eu lembro que os meus pais, eles eram garçons, os dois, né, um era garçom, o outro era garçom, minha mãe era garçonete, eles trabalhavam muito pra dar um conforto melhor pra mim e pro meu irmão. Nunca faltou nada, mas tivemos uma fase, assim, que era um pouco mais restrito, né? Mas a união e a força, a gente éramos felizes naquele ambiente. E tínhamos o costume de ir na igreja, né? Nas quintas, sábado, domingo. E aí você é incluída, né? Ali, e é super normal. Mas ali eu comecei desde pequena, a minha mãe tinha um certo cuidado comigo, né? Exemplo, gostava muito de comprar coisas pra mim, roupas, conforme a condição que ela tinha. Mas assim, quando a pessoa tem um toque, as coisas ficam mais bonitas, né? Minha mãe procurava roupa de promoção e eu andava, todo mundo pensava que, nossa, essa é Patricinha, mas não, era o cuidado da minha mãe comigo, ela trabalhava pra não faltar. E quando a menina nasce, ela tem uma certa
desde pequenininha a mãe quer mimar a filha, né? Quer desenvolver o lado feminino nela. E minha mãe sempre foi assim. E como que estávamos numa igreja que tinha uma certa doutrina, né? E aí a minha mãe sempre fazia cachinhos no meu cabelo é cacheado. E aí minha mãe fazia cachinhos em mim e eu achava o máximo, né? E não podia cortar cabelo na igreja, certo? E aí minha mãe fazia os cachinhos, eu achava incrível. E a minha primeira decepção, quando eu acho que eu tinha 7, 8 anos, a gente tem traumas, né? Isso ficou comigo até hoje, pra vocês entenderem. E aí minha mãe fazia os cachinhos, eu fui na igreja, no culto, né, que era pra crianças. E aí a pessoa, né, que estava ministrando, ele tava dando conselhos, né, da forma que ele acha que era certo. E aí ele apontou o dedo pra mim, falou assim: olha, meninas, tomem cuidado com o excesso de vaidade, não faça como essa aqui. Cortou o cabelo, não pode cortar o cabelo e tal. E eu fiquei sem entender, porque eu cheguei em casa e falei assim: mãe, mas eu não corto, a senhora não cortou meu cabelo, a senhora faz os cachos, né? E o meu, tipo assim, o cachinho era aqui, mas quando você puxava, ele vinha até aqui. E aí eu falei: mãe, mas o meu cabelo não é cortado, a senhora não corta. Minha mãe falou assim: não, filha, fica em paz, não fica assim não. E aí eu fiquei meio assim, aí quando as pessoas vinham falar comigo, manda seus cachinhos, eu falei: olha, não é cortado, ele é cacheado. Então, você desenvolve uma certa, sabe? A criança é muito inocente, né? E eu não entendia aquela maldade, aquela coisa assim de julgamentos, né? Eu ficava assim, mas eu não tô sendo errada, né? A minha mãe que me cuida muito bem, e sou muito grata a isso, ao cuidado dos meus pais. E, enfim, aí eu continuei, eu fui crescendo, essa parte de cuidado eu desenvolvi através da minha mãe, né? De você, exemplo, a situação não é você ter dinheiro, a situação de você ter o cuidado, porque se você tem pouco dinheiro, você transforma ali, você fica você fica bonito também. Então a gente tinha uma certa condição que não éramos ricos, tínhamos não faltava nada, mas era um pouco restrito, né? Mas minha mãe me transformava numa bonequinha. E aí despertava um certo julgamento na igreja. Devido a isso, eu fui crescendo. Eu lembro que na mocidade, eu já tava ali nos meus 14 anos, eu acho. Eu já tinha batizado. Eu tava com... minha mãe tinha comprado pra mim um salto, sabe? Eu era apaixonada por saltos também. E aí minha mãe comprou numa loja, uma loja que acho que todos vão lembrar, era meio preço, depois mudou o nome pra Estúdio Z. Então lá tinha certas promoções que eu amava comprar lá, que minha mãe, né, me levava pra comprar. E aí eu era toda, né, com os meus saltos, mas só Deus sabe que minha mãe comprou na promoção. O salto tava até descolando, mas eu amava mesmo assim. De você se sentir bem, sabe? É muito bom você se sentir bem. No pouco ali, você tem um pouco, mas você consegue transformar ali a sua felicidade. E eu vim assim, cara, a minha base é essa. E muitas pessoas pensavam que minha mãe gastava horrores comigo só pra me mostrar, só pra me, sabe? A realidade não era essa, não era o que as pessoas achavam, né? Era só a forma de você se sentir bem mesmo, né? E aí eu lembro que minha mãe comprou um vestido pra mim, florido. Ele não era muito folgado. Ele era solto no corpo, mas ele não era folgado. Era folgadinho, mas não era rodado, entendeu? Ele era reto, folgadinho. E aí eu lembro que eu colocava um cinto, que eu gosto de evidenciar a cintura, né? Eu gostava de colocar evidenciar a cintura. E aí ele era soltinho, mas não rodadão, né? Não gosto de vestido rodado. É minha personalidade. Também tem uns assuntos que envolveu isso na igreja também. É minha personalidade. Não gosto de coisa rodada. Eu gosto sabe, evidenciar. Não é evidenciar com exagero também, que eu não gosto de usar decote. Eu não gosto de usar saia
Teve um tempo que eu usei mini saia também, mas era questão da idade. Mas não naquela vulgaridade, exemplo, short. Short eu comecei a usar agora, depois dos meus 20 anos, né? Também não gosto do short muito colado mesmo, que evidencia demais. Então, é minha personalidade, isso é desde pequena. Então, devido a eu ter essa minha personalidade desde pequena, eu fui muito julgada. Como eu estava com meu vestido florido, lindo, lá na igreja, na quinta-feira. E com meu salto brilhoso, que foi comprado de promoção. Tava até descolando, as pessoas nem imaginavam, olha a situação. Mas eu amava meu salto. E aí eu fui pra igreja, quinta-feira foi um culto lindo. Deus falou comigo, Deus já tava falando comigo. E aí, eu lembro que eu voltei pra casa toda feliz, né? E aí no domingo, levei um sermão diretamente, sabe? Que mais me machucou, ali que foi desenvolvendo alguns traumas. E a pessoa que tava ministrando o culto ali pra jovens no domingo, né? Que eu fui no culto na quinta-feira com essa roupa. E no domingo teve o culto oficial, né? Pra jovens ali. E aí ele falou de novo, novamente, que era pra cuidar da vaidade, ter cuidado com a vaidade, não era pra ter vaidade em excesso, que isso era pecado e tudo mais. E aí falou, olha, não precisa vir de vestido florido e sapato brilhoso pra igreja, Deus não quer isso e tal. E eu fiquei assim, falei, cara, mas essa é a roupa que eu vi no culto anterior, sabe? Umas coisas assim que não era aquilo que eu queria demonstrar, sabe? Eu só queria... eu tava sendo feliz, apenas isso. E você é julgado por isso, né? E são várias outras situações que eu vivenciei, de eu cuidar do meu cabelo, da forma que eu cuidava do meu cabelo. As outras pessoas, as outras meninas da minha idade falavam que... aquela ali, cabelo cheio de química. Aquela ali, que não sei o quê. Aquela ali usa... ó a roupa que ela usa. Mas, gente, eu sempre fui desse jeito. Você nunca vai ver eu com vestido rodadão. Você nunca vai ver, nunca viu, porque a minha personalidade é essa. Não tem outra Amanda. Amanda sempre foi assim e sempre vai ser. E mesmo assim, Deus tem sido na minha vida grandiosamente. E eu sou muito feliz por isso, porque eu sempre tive a minha identidade. Deus me ama desse jeito, né? E aí eu fui vendo esses tratar que eu via, que eu falo assim, cara, mas não tem necessidade, porque eu não sou essa pessoa. Eu não sou uma pessoa que quer mostrar para as outras pessoas que por um caminho errado, né? Eu não estava fazendo isso, eu estava apenas sendo eu mesma. Meus pais achavam o máximo, né? Meus pais sempre me apoiou. Então, eu fui desenvolvendo essas situações e quando... esses traumas, certo? Que eu tava sendo julgada ali inapropriadamente. E aí eu entrei na fase da adolescência. Quando as meninas entram na fase da adolescência, os meus pais, graças a Deus, foram anjos na minha vida, sabe? Meus pais me ensinaram o caminho certo. Sempre conheceu a filha deles de verdade. Então eu não precisava ficar me justificando para todas as pessoas, porque eu tava agradando os meus pais. Então isso basta, né? E principalmente a Deus. E aí, quando eu entrei na minha mocidade, também fui muito julgada devido... Meus pais falaram assim, Amanda, quando você quiser namorar, você traga aqui em casa que eu quero conhecer, vai fazer parte da família. Meus pais sempre foram muito recíprocos e naquele tempo, os pais eram, sabe, tinha os pais que não tinham mente muito aberta sobre esse assunto. Então, meus pais sempre foram muito abertos comigo e com o meu irmão também. Isso não pode trazer, não tem problema, filho. Eu prefiro que você namora perto de mim do que escondido. Meus pais sempre foi assim. E eu conheci pessoas, sabe, meninos da igreja também, que eram a mesma doutrina, enfim. E acaba não dando certo, sabe? E aí, tudo bem, cada um segue a sua vida. E na igreja, nossa, a Amanda era namoradeira. A Amanda era isso, né? E contra outras pessoas, sei lá o que tava fazendo longe dos pais, né? E você
você consegue ver isso, a diferença, né? Aí a minha mãe e meus pais falaram assim, Amanda, tá tudo bem, deixa, Deus sabe o seu coração. E é isso, eu seguia esse caminho, sabe? Eu seguia sendo maltratada de um lado, julgada do outro. Mas assim, aí você começa a enxergar que ali, verdadeiramente, as pessoas não querem a sua presença, talvez. As pessoas se incomodam com o seu agir. Você é diferenciado. Quando você é diferenciado, você é julgado de certa maneira que não é tão legal. E a gente fica machucado, certo? Então, vou fazer a segunda parte e vocês vão continuar sabendo a história. Segunda parte, vamos lá.